Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje estaremos falando sobre o nosso novo lançamento, tá? É o Elite ADX. Nada mais é do que o robô com a estratégia gradiente linear com entradas automatizadas via indicador ADX, tá? E esse robô ele está disponível para quem já é assinante da nossa assinatura, da nossa linha de produtos Gridflix, tá? Nada mais é do que uma assinatura com 5 robôs atualmente, tá? Que utiliza a estratégia do gradiente linear com os indicadores mais populares do mercado para fazer entradas automáticas. Claro, todas as entradas são personalizáveis de acordo com os seus estudos e suas análises, beleza? Então, ela é automatizada com os indicadores de cruzamento de média, bandas de Bollinger, RSI, o nosso robô clássico, tá? Que tem entrada via amplitude. Você pode configurar a amplitude, ou se não, por algum ponto de entrada. Tá? Você viu que tem uma região de defesa ali, algum ponto específico, coloca ali o preço que você quer que o robô faça entrada, ele apregou a ordem e depois o robô continua fazendo a gestão da execução de ordens de acordo com aquilo que você parametrizar. Tá? E agora o nosso novo lançamento, o ADX. Tá? Lembrando, pessoal, todos esses robôs aqui, eles utilizam a estratégia do gradiente linear e esses indicadores aqui servem para fazer as entradas e a saída de acordo com aquilo que você personalizar. Beleza? Então, voltando agora, falando especificamente do nosso ADX, o que você precisa basicamente cadastrar para ele funcionar, tá? Então, você vai ter que colocar o tipo de entrada, tá? Esses robôs aqui, pessoal, todos agora aqui da linha Gridflix, vai ter a entrada manual e vai ter a entrada do indicador que você gostaria de fazer a operação, tá? Você pode operar via boleta ou se automatizar vai ser especificamente do indicador que você gostaria de trabalhar, tá? Só que, porém, todavia, a gente disponibiliza todos os robôs para quem for assinante dessa linha. Beleza? Por que a gente fez essa separação? Por questão realmente você não poluir de uma quantidade de informação surreal aqui e depois ficar confuso para entender como é que faz as parametrizações, tá? Então, voltando aqui, quais são os parâmetros que você precisa cadastrar, tá? Então, você vai falar qual que é o tipo de entrada, né? Então, no caso aqui, ADX. Você vai falar para o robô qual que é o lado que você quer operar, se você quer operar comprado e vendido, ou se você quer operar só do lado comprador ou só do lado vendedor, tá? Você pode personalizar também o período do ADX, tá? Você pode personalizar qual que é a força que você gostaria do ADX para realizar as entradas, tá? E aí a gente vai ter três tipos de entrada. Então, quais são os tipos de entrada que a gente tem? A gente tem três, tá? A gente tem por toque, do ADX, a gente tem por cruzamento e a gente tem por cruzamento do ADX, tá? Então, vamos lá. O que é o toque do ADX? O toque do ADX é quando este valor aqui, ó, para quem não sabe o que seria os valores do ADX aqui, esse primeiro valor aqui é o ADX, tá? O segundo valor aqui, ó, vou ter que tirar. O segundo valor aqui é o DI mais, tá? Então esse aqui é o DI mais. E o terceiro valor é o DI menos, tá? O DI mais ele é utilizado como referência para a compra e o DI menos é o direcional para a venda, tá bom? Então você vai ver três valores aqui e cada um tem esses respectivos significados, tá? Então, e os valores deles aqui são mostrados graficamente, tá? Então, o valor que acontecer aqui está sendo desenhado no gráfico aqui, de acordo com a formação de cada candle aqui, tá? Isso que é básico, se você vai operar DX, você já deve saber disso, né? Então, só para deixar mais claro aí para a galera, tá? Então, como é que funciona a questão do toque? O toque, ele vai ser uma coisa mais agressiva. O que significa isso? Que o candle ele não precisa ter formato para ele fazer a identificação que, por exemplo, eu cadastrei aqui como 25 o ADX, isso aqui é o ADX, tá? É o ADX. Aqui vai ser o D. Então, o que seria o toque do ADX? O toque do ADX seria nada mais do que quando este valor aqui, que é representado por esta linha gráfica aqui, ela ultrapassar este valor que você cadastrou aqui. No momento que isso acontecer, independente do candle tá em formação ainda, ele não precisa estar formado, porque a gente sabe que quando o candle está em formação, esses valores aqui, eles estão variando, ele não está consolidado que nem aqui. Eles só ficam estabilizados no momento que o candle é formado e começa a iniciar uma nova formação de outro candle, tá? Então, quando fecha o candle, esses valores são estabilizados, tá? Então, só para deixar bem claro. Então,
Quando este valor aqui, ele ultrapassa este aqui, ele já entende que deu sinal para você vender ou vai comprar. E aí, como é que ele faz a identificação se ele vai vender ou vai comprar? Ele vai verificar essas duas linhas aqui, tá? Então, ele vai verificar a linha do DI mais e ele vai verificar a linha do DI menos, tá? A linha que tiver o valor maior significa que vai ser o direcional que ele vai entrar na operação. Então, se o DI mais, aqui, ó, tá vendo? O DI mais está 31 e o DI menos está 10, o mais está acima do menos. Então, ele vai entrar comprado, entendeu? Porque no ADX você tem o valor do ADX, você tem o valor do DI mais e você tem o valor do DI menos, beleza? Então, se DI mais for maior do que o menos, ele vai entrar comprado. Se for o contrário, vai entrar vendido, beleza? Mas sempre lembrando que quem habilita a entrada é a força do ADX. Fechou? Então, esse é o toque. A partir do momento que o Key de informação passou do valor aqui hipotético de 25, aí ele vai identificar, pô, eu vou entrar comprado ou vendido. Aí quem tiver acima, ele vai estar do lado da operação. Beleza? Show de bola. Então vamos para a segunda alternativa de entrada. Então ele vai entrar aqui, ó, por cruzamento de DI. O que significa isso? Tá? Significa que ele vai verificar, primeiro de tudo, se o ADX está maior do que o especificado. Estando maior, ele habilita uma entrada. Só que aí ele vai verificar a segunda condição. Qual que seria essa? Segunda condição, ele vai verificar aqui se o seu DI+, ele fez um cruzamento com o seu DI-. Então ele vai verificar se no seu candle anterior, qual que é o valor do DI. Se o seu candle anterior ele for maior que o DI-, aí ele vai fazer uma segunda verificação também. Se o candle anterior é menor do que o DI-. Identificando esse cruzamento do DI maior pelo menor, ele habilita a entrada, tá? Então aqui, ele nessa posição está maior do que o menos, e aqui ele está menor do que o menos, identificou um cruzamento, tá? É como se fosse um cruzamento de média, né? Tem uma média curta aqui, aí tem uma média longa aqui, então na hora que você identifica o cruzamento dessas médias aqui, né? Aí faz uma entrada. Né? Então seria basicamente isso, ele verifica o cruzamento do DI, tá? Então na hora que ele verifica esse cruzamento, ele verifica aqui quem que é o DI maior. Ah, quem é o DI maior é o comprador. Então ele vai entrar comprado, tá? É o DI mais, então ele vai entrar comprado. Se fosse ao contrário, ele teria entrado vendido. Beleza? E agora, a terceira opção de entrada seria por cruzamento do ADX, tá? Então, o que significa isso? Ele vai verificar, em vez do valor de DI, ele vai verificar o valor do ADX, né? Então, para ele entrar, primeiramente, o ADX tem que estar maior, tá? Então, ele verifica se o ADX é maior do que o valor parametrizado. Aí, a segunda questão ele vai verificar se o ADX anterior, digamos que aqui está a informação ainda, tá? E aí aqui é o anterior, esse aqui é o anterior, tá? Então, ele vai verificar aqui se o ADX anterior, qual que é o valor, e ele vai verificar aqui qual que é o valor do ADX anterior, do anterior. Um sendo maior do que o outro, ele identifica o cruzamento com relação ao quê? Com relação ao valor que você parametrizou aqui, ó. Então, digamos que aqui é uma reta que é de 25, né? Se ele identificar que o anterior é menor do que 25 e o anterior é maior que 25, teve o cruzamento de força aqui. Teve o cruzamento de força, ele habilita a entrada. Ah, aí você vai perguntar, qual lado que ele vai entrar? Aí ele vai verificar. Qual DI que é maior? Ah, o DI mais está maior do que o DI menos, então ele vai entrar comprador. O contrário também é verdadeiro. Então, se o DI menos for maior do que o mais, ele vai entrar vendido, tá? Então, ele dá, nessa situação, ele verifica o cruzamento do ADX e não do DI, tá bom? Pessoal, e se tiver muito confuso para você, e ainda principalmente você que não está muito familiarizado com a questão da ADX, faça teste, né? Eu sempre incentivo as pessoas, antes efetivamente de qualquer coisa, estude a automação, porque o que eu sempre falo também você entender da estratégia é uma coisa, você entender da automação é outra coisa. Você só consegue extrair o melhor da automação a partir do momento que você entende como que funciona efetivamente cada parametrização, tá? Então, cada função. Vocês têm que extrair e estressar o máximo possível para entender toda a lógica por trás dessa automação. Só assim você vai conseguir extrair o melhor dela e potencializar aí a sua estratégia, tá?
Então tem que estudar. Não vem aqui e fazer testes da cega, que os resultados que sair lá, você não vai nem entender o porquê que saiu daquele jeito, tá? Então, beleza, pessoal. Só para fazer um resumo, normalmente a diferença de um toque com um cruzamento é que o toque normalmente é utilizado por pessoas que é mais agressiva no mercado, né? Dando só uma leve sinalização ali, ele já entra. No cruzamento não, espera realmente o candle se formar, fechar e efetivamente os valores depois de formado, aí verifica se faz a entrada ou não. Tá? Então, basicamente, o resumo da Albrez. Mas faça seus estudos e seus testes, tá? Agora vamos falar da saída, dos tipos de saída, tá? A gente tem três também. Saída pela fraqueza do ADX, tá? Saída pela reversão do DI e saída efetivamente pelo grid, tá? Então, uma vez que você entrou, só realmente o grid ou bater no gain final, ou tendo aquelas questões lá que a gente já falou várias vezes de horário, de quantidade de operações, etc e tal, que aí depois você dá uma olhadinha lá nos vídeos lá que a gente tem, né? E aí sai da operação. Então tem esses três tipos aqui, tá? Então vamos falar, o que seria a fraqueza do ADX? Nada mais é do que, a partir do momento que o ADX, digamos que aqui é o nosso baseline para entrar. Tá? Acima disso aqui, ele entra na operação. A partir do momento que ele começa a trabalhar aqui, ele vai fazendo a grade, montando, vai trabalhar. E se porventura ele cair aqui, significa que ele perdeu a força do direcional dele, né? A força que ele estava tendo no mercado, e aí ele sai da operação. Então, se você estabeleceu aqui como 25, digamos, hipoteticamente, para você entrar na operação na hora que ele rompe, a partir do momento que ele cai para baixo disso, ele fecha todas as operações que tiver aberto naquele momento, tá? Então, ele encerra na hora. E aqui ele não espera o fechamento do candle, tá? Todas as saídas são pelo toque. Então, a partir do momento que ele fez aqui, subiu, desenho aqui de novo. A partir do momento que ele subiu, entrou, começou a trabalhar e tudo mais, lá tá formando grid, fazendo caixa e tudo mais, ele encostou aqui para baixo, ele serra, tá? Ele não espera a formação do candle efetivar para constatar. Tocou, encerrou, tá? Pode ser que ele venha toque e depois ele dê continuidade, tá? Então, todas as saídas são pelo toque, tá? Então, essa é a questão da fraqueza do ADX. Reversão de DI nada mais é do que o seu DI mais, falando hipoteticamente, ele está por cima, o seu DI menos está por baixo. Então, se você tiver comprado, a partir do momento que o seu DI mais vem para baixo e o seu DI menos ele estiver acima do DI mais, nesse cruzamento aqui, ó, ele vai encerrar todas as operações porque ele vai entender como uma reversão de DI. Tá? E se porventura você estiver no outro posicionamento, vai acontecer a reversão. Tá? Então, por isso que a gente fala que é reversão de DI. Tá? E aí, o último seria efetivamente saída pelo grid, que aí é aquelas situações que a gente já falou aqui, né? Dependendo do cadastramento. Ele só termina as operações quando efetivamente acabar o grid, acabar aquelas questões lá de horário, de valor financeiro, etc e tal. Tá? Então é só você ver os outros vídeos lá falando de cada funcionalidade que você vai entender o que eu estou falando. Tá? Então, basicamente, para você utilizar o ADX, você tem que fazer esses cadastramentos aqui. Tá? Colocar efetivamente aqui que quer trabalhar pelo ADX, qual lado você quer trabalhar, ou pelos dois lados. Qual o parâmetro de período que você quer do ADX, qual que é o valor que você entende como a força do mercado, né? E a questão de os tipos de entrada e os tipos de saída. Tá bom? Basicamente seria isso. Agora eu vou deixar aqui um backtest para vocês terem uma noção de como que ele funciona, tá? Bacana, pessoal. Vou colocar aqui para rodar. Nesse em específico, eu deixei aqui, ó, para a gente fazer a entrada no toque do ADX, então daquela maneira mais agressiva, tá? E a saída pela reversão dos DI, tá? Então, na hora que o mais ele vir aqui para baixo do menos, vai ter a reversão, tá? Ó, esse aqui é o mais DI e esse aqui é o menos DI. Na hora que acontecer a reversão, ele vai sair de todas as operações, tá? Então, pode ver, ó, que ele está comprado, está com 3 níveis aqui, ainda não teve a reversão, mas no momento que tiver o cruzamento, só pelo fato de identificar esse cruzamento naquele momento, sem a formação do candle, ele já fecha todas as operações, tá? Então ele já fechou as operações e já entrou vendido, tá? Fez a reversão do lado da operação. Vou acelerar mais um pouco aqui.
Ó, novamente aconteceu a reversão de novo, tá? Ele já virou a mão que estava operando e fechou todas as operações, tá? Então, ele fechou todas as operações e virou a mão. Beleza? Então, basicamente seria isso. Testem bastante, estude bastante, estressa bastante o backtest e até mesmo realmente uma conta simulada para você entender melhor como é que funciona a dinâmica da automação e bons trades para você. Beleza? Valeu!